Bom dia, alunos! E como vocês mesmos dizem que a América é eterna, continuamos na América, no grupo 6. Mas claro, agora nós vamos falar de uma América especial, a nossa América Latina. Referente aos módulos 46 e 47, capítulo 8 inicia-se na página 438. A identidade latino-americana encontra-se em construção, desde o processo da independência dos territórios espanhóis e portugueses. E essa identidade, ela pauta-se em uma unidade que agrupe social, cultural, economicamente os povos que moram nesta região, que constituem. O Brasil, ele distingue-se dos demais países latino-americanos. Nesse sentido, o que pode ter como causa a questão linguística. Apesar de a língua espanhola e portuguesa serem bastante semelhantes, elas apresentam também grandes diferenças. O isolamento continental brasileiro e outras questões sociais não permitiram em nosso território uma cultura de aprendizado de línguas espanholas. As referências culturais hegemônicas, a proximidade política e econômica dos Estados Unidos resultam em grande influência estadunidense nas culturas locais da América Latina. E esse processo dificulta uma consolidação de identidade latinos-americanas. As particularidades históricas do processo de ocupação por colonização portuguesa também foram determinantes. Olha esta imagem: construção da identidade latino-americana ainda está ocorrendo. Diversidade desde suas origens. Não é apenas atualmente que a região da América Latina apresenta diversidade cultural. Mesmo antes da chegada dos europeus ao continente, a América Latina já era um território ocupado por civilizações com diferentes características, organizações e estruturas sociais entre si. Embora o termo utilizado pelos europeus para designar os povos originários do continente seja genérico, índios ou ameríndios, esses povos já apresentavam grandes diferenças, uma vez em que eram diferentes grupos étnicos que os formavam. Vamos observar grupos étnicos da América Espanhola. Os incas são um grande exemplo. Povos que viveram na América Andina, na região entre os atuais Peru, Chile, Bolívia, eram considerados uma civilização de organização social científica muito avançada, com técnicas de agricultura também avançada. Tizótles, povos originários da região de Chiapas, no México, entre a fronteira ali com Guatemala. Habitam regiões montanhosas, frias do sul, enquanto áreas mais baixas do clima mais tropical. Atualmente estima-se que existe 300 mil pessoas desta etnia. Mapuches, povos originários da América do Sul, que habitavam a região da Patagônia. Esses nativos resistiram fortemente à colonização espanhola, mantendo-se em guerra cerca de 600 anos com diversas interrupções. Atualmente, estima-se que existe quase 1 milhão de pessoas desta etnia ainda. E os cauchaques, os povos originários do norte da Argentina, cuja sociedade tinha base na produção agrícola e no pastoreiro, foram dominados antes da chegada dos europeus e incorporados pelo Império Inca. E os Olmecas, habitantes, das regiões do México, também da América Central, se extinguiram no século IV. Outras civilizações também, tenham sido originário e se dissolvido, muito mesmo antes de termos conhecidos. E os caribes? São da América Central, como o nome já diz, Caribe, de Caribenha, distribuíam-se pelas ilhas caribenhas, por parte
do continente da Venezuela, também da América Central. E esses povos tinham grande desenvolvimento de navegação, já que moravam em ilhas, né? Foram os primeiros a comercializar ouro com Cristóvão Colombo. E atualmente estima-se que existe cerca de 3.000 nas reservas das Ilhas Dominicanas. A colonização na América Latina e suas especialidades. Quando analisamos a história da colonização europeia na região da América Latina, percebemos que, embora essa área do continente tenha sido colonizada e dividida principalmente por espanhóis e portugueses, durante o processo de independência das áreas colonizadas, houve grande diferença na fragmentação territorial da América Espanhola e da Portuguesa. A portuguesa permaneceu o Brasil, essa enorme porção. Já a espanhola não, ela foi toda fragmentada. Vários números de países. Divisão da América continental. Aqui que nós podemos perceber, olha, o Brasil, né? E a divisão de todos os países que eram espanhóis. Isso ocorreu porque Portugal e Espanha utilizavam estratégias administrativas diferentes no processo de colonização da América Latina. Portugal manteve uma única unidade territorial em sua colônia e um sistema centralizador. Era chamado de vice-reino, né, do Brasil. Já a Espanha utilizou um sistema mais fragmentado, mais dividido nas suas possessões ultramarinas na América e em duas distintas unidades administrativas, os vices-reinos e as capitanias gerais. Vices-reinos, né? Eram áreas de grande importância política e econômica, cuja representante era nomeado diretamente pelo rei. Agora, a capitania geral eram capitanias gerais, territórios de grandes interesses militares, considerados fortificações. Tinham menor importância econômica e, em geral, deviam passar por um processo de pacificação. Assim, quando se tornaram independentes, esses países mantiveram mais ou menos as mesmas fronteiras, o que culminou na formação territorial fragmentada dos países em territórios colonizados pela Espanha e uma formação unitária na colônia portuguesa, que deu origem ao nosso Brasil. O pan-americanismo. Ao mesmo tempo, ao processo de independência dos países latinos-americanos, surgiu um movimento de unificação dos territórios que estiveram sob o domínio da colonização espanhola, o que ficou conhecido como pan-americanismo ou hispano-americano. Esse movimento ele era liderado, sobretudo, por Simón Bolívar. Via como meio de fortificação a criação de uma única nação. Para tentar colocar esta ideia em prática, foi realizado em 1826 um encontro conhecido como Congresso do Panamá, que reuniu países recém-independentes de colônias do México, Peru, Bolívia, Guatemala. No entanto, as rivalidades entre essas regiões e a falta de concordância política dos países reunidos impediram o estabelecimento de um acordo para concretizar esta ideia. Povos indígenas e o processo de independência. Bom, após o processo de independência dos países latino-americanos, dos domínios espanhóis e portugueses, outra questão que se tornou importante para a constituição desses países e o fortalecimento de sua diversidade étnica, incorporação dos nativos. Durante o período da colonização, os europeus tinham uma relação de superioridade com os povos nativos, subjugando eles e até dizimando. Essa relação caracterizava-se, em parte,
o sistema colonial, em que uma das culturas sobrepunha-se sobre a outra, ou seja, ocorria sobre a disposição da cultura europeia à cultura nativa. Apesar de o sistema colonial ter se distinguido, as relações estabelecidas por estes sistemas não foram rompidas. Embora a relação política entre a metrópole e a colônia não exista mais, as relações econômicas de produção entre esses territórios permaneceram, e os países recém-criados mantiveram-se também os sistemas sociais, esta hierarquia que existia anteriormente. Com isso, os povos nativos não foram reintegrados aos países criados, mas mantidos, infelizmente, marginalizados e muitas vezes ainda considerados inferiores. Os países recém-criados não concederam aos povos originários do continente americano o direito da cidadania e outras garantias. Isso gerou um sistema que continuou afastando os referenciais das culturas nativas da cultura latino-americana, mantendo os aspectos da cultura europeia que foi estabelecida e perpetuou esse sistema colonial. Culturalmente, como resultado, os indígenas continuaram segregados, marginalizados da participação social e política dos seus países, o que, em muitos casos, perdura até hoje. E marginalização criou também essa diferença social entre os descendentes europeus e os povos indígenas, promovendo um processo de exclusão étnica e social. E a composição étnica atual da América Latina? Ainda que esses processos de exclusão tenham ocorrido, os países latino-americanos apresentam, sim, grande diversidade étnica e cultural, com base nas três grandes matrizes culturais desse continente: os povos nativos, os europeus e os africanos. Uma das grandes características da povoação dessa região do continente é a miscigenação étnica, a mistura de etnias, de raças. Os processos históricos e sociais constituídos nesses territórios geram um povo multicultural, que em uma parcela significativa da população tem origem em mais de uma dessas matrizes culturais. Os povos mestiços, ameríndios, são aqueles que, onde há uma predominância étnica dos povos nativos e das suas misturas, em geral, apresentam grande porcentagem da população descendente de indígenas ou mesmo caboclos, pessoas que têm origem de misturas de brancas com os índios. E entre os países que fazem parte deste grupo de composição étnica, o Equador, a Guatemala, o Peru e a Bolívia são bem fortes. Olha esta foto, né? Os ameríndios descendentes dos povos nativos americanos são predominantes na Bolívia. Os países mestiços são aqueles cuja população predomina é de origem mestiça, tanto branco quanto negros, mulatos, como brancos com nativos, caboclos, e dentre os países com a maioria da população mestiça na América Latina estão o Panamá, a Colômbia e a Venezuela. Os chamados países afro-brancos são aqueles cuja maioria da população é de origem branca ou mulata. Nesses países, o tráfico de escravos africanos foi marcante e por isso os descendentes mestiços eram dessa matriz cultural. Tem grande importância na composição étnica local. Entre os países do grupo estão o Haiti, país da América Latina com maior porcentagem da população negra, ou seja, 90%. O Brasil, Cuba, Porto Rico e a República Dominicana. O Haiti, tá? Da sua maioria de origem africana.
Aos países caboclos, cuja maioria da população é de origem miscigenada, entre brancos e nativos, como México, Honduras, El Salvador, Nicarágua e o Paraguai. Por fim, aos países latino-americanos, com populações predominante de origem branca, em que o processo de colonização europeia promoveu o apagamento das etnias nativas, ou houve, entre aspas, um branqueamento da população, pela vinda muito grande, de imigrantes europeus entre os séculos XIX e XX. É o caso do Chile, da Argentina, do Uruguai e Costa Rica. Agora chegou a hora das atividades. Páginas 454 e 455, referentes ao módulo 46. Anotem as dúvidas e faremos a correção online. Grande beijo e fiquem com Deus!